Programa Mercado de Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos, aos sábados, às 8 horas e com transmissão simultânea pela internet. Recebe hoje a engenheira Carla Santana, engenheira química, especializada em acidentes ambientais, em emergência ambiental, também sócio proprietário da empresa Ícaro, né, que responde por uma boa parcela, principalmente no transporte de produtos perigosos, e da empresa Geoemergência, que é uma das referências no estado em atendimento a acidentes. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Nós vamos falar com a engenheira Carla a respeito de acidentes. Não só o acidente que acontece, mas aquele acidente também pode ser evitado, e aqueles vamos chamar de sintomas, no qual a gente pode perceber e fugir da área de risco. Carla, o que é um acidente? Um acidente é uma situação que acontece primeiramente por falta de prevenção, porque se ela ocorresse, talvez aquele acidente não ocorresse, e ela é uma saída da normalidade, assim. Pode ocorrer um sinistro com um caminhão, pode ocorrer um sinistro com uma indústria química, com um depósito como o posto de combustível. Tem sido comum acontecer acidentes. Então, como tu falaste, não existe. O acidente em si é quase uma palavra que não traduz uma verdade, porque os sintomas de que ele vai acontecer estão sendo mostrados, estão sendo vistos, mas não são percebidos. Isso. Quais são os principais sintomas? Vamos alinhar um pouco. Cargas perigosas nas estradas, caminhões circulando para todo lado, motoristas cansados ou não. Quais são as principais situações que levam ao acidente? Principalmente no nosso estado são as estradas. A gente está com reforma em várias delas, que vai melhorar, né, depois, mas agora a gente está vendo muitos acidentes causados por estradas. Motoristas cansados. Com a nova legislação, que depois a gente vai conversar, anda diminuindo nas empresas grandes, mas nas empresas pequenas o pessoal acaba dobrando a jornada e acaba tendo problemas. Se escuta muito falar no transporte, reportagens em geral, que a nossa concorrência, as televisões das nossas concorrentes falam, rebites, motoristas drogados, motoristas com algum tipo de anfetamina, né? Para que possam suportar jornadas maiores. Na área química, na área do produto perigoso, isso é bem mais controlado. Toda a vida, porque o que acontece é que quando é feita a programação para pedir aquele produto, o próprio embarcador acaba controlando, existem vários processos, existe um sistema de qualidade no transporte que chama SASMAC, que acaba também controlando, e as próprias empresas de carga química, principalmente as líquidas. As de carga seca a gente vê assim... Ultrapassa a barreira. Mas as de carga líquida, o controle é bom, assim, isso quase não acontece. Qual é a média de acidentes no Rio Grande do Sul por mês? Nós, como equipe de atendimento e emergência, a gente atende a uns 4, a gente sabe, pelo menos nas estradas. Dá para fazer um dimensionamento de custo, uma média de custo da consequência ambiental desse acidente? Principalmente na remediação. Remediação, correto. Porque acontece o acidente, o proprietário acaba perdendo o veículo, se são transportadoras grandes, eles não têm seguro do veículo, então eles perdem o veículo. Tem o seguro da carga, que esse geralmente recupera. Esse consegue, mas o nosso maior problema é o dano ambiental. Esse pode chegar a 500 mil um acidente. Bom, no acidente ambiental, como tu não sabe aonde o produto vai cair, tu não sabe quanto vai custar para remediar. Isso, então o que as transportadoras andam fazendo, elas andam entrando em contato com grandes seguradoras e fazendo, como é que se chama? Seguros ambientais. E esses seguros ambientais, eles atendem de forma completa ou eles têm uma limitação também, o qual não pode... Tu não tem como prever, fazer um seguro de 500 mil, R$1 milhão é um absurdo de caro.
Transportadoras grandes chegam a esse valor, em torno de 500 mil, um acidente, mas transportadoras grandes, as pequenas é 100 mil. Passou, o transportador tem que pagar. Tem que bancar. Outro tipo de acidente que a gente vê com bastante frequência refere-se a acidente dentro das empresas. A gente vê muito tanque instalado, tanque de combustível instalado dentro de em pátios de empresas, que às vezes não seguem bem a legislação. Qual é a legislação para a colocação de tanques de combustível nos pátios de empresas? Os únicos tanques que conseguem em pátios de empresas, como a gente está conversando assim, são tanques de diesel aéreo até 15 mil litros. Esses não são licenciáveis a princípio pela FEPAM, mas sim pelos municípios. Mas existe o controle do Corpo de Bombeiros, eles controlam isso. Faz parte da estrutura, deve estar dentro do PPCI isso, da empresa? Isso. E as empresas, habitualmente, declaram isso ao Corpo de Bombeiros? A gente vê que na cidade acaba declarando, porque é obrigado a ter o PPCI e aí o bombeiro acaba indo lá. O que a gente vê bastante é no interior. Várias fazendas que têm esse tipo de tanque, e a gente recebe até reclamação nos treinamentos que a gente dá, que eles no posto de combustível têm toda a segurança, tem bacia de contenção, tem coberto, piso impermeável, e no campo acaba tendo tanques perdidos e sem controle nenhum. A gente vê até enferrujado. Quais são os cuidados que uma empresa ou um granjeiro, um lavoureiro tem que ter ao instalar um tanque? Vamos considerar um tanque que pode estar lá, não há nenhuma restrição contra ele estar naquele local, mas ele tem que fazer uma instalação ambientalmente adequada. O que ele precisa? A instalação dele tem que ser, as regras são as mesmas de um posto de combustível, que a gente vê toda hora. Piso impermeável, caixa separadora, bacia de contenção e a parte da cobertura. A bacia de contenção, ela deve comportar todo o volume e mais do tanque. Pouco. E mais um pouco. 10% pela norma. A caixa separadora. Explica para o nosso ouvinte o que é a caixa separadora. Caixa separadora é um equipamento que ele é enterrado no chão e ele serve para quando há o vazamento do diesel, ele consegue separar o diesel da água e aí só a água limpa acaba saindo. Não só, porque nesse tipo de procedimento, o carregamento deveria ser do veículo, no caso da da máquina que vai fazer a colheita, por exemplo, ela deveria ser feita em cima de um piso impermeável. Então houve um pequeno vazamento, esse vazamento seria direcionado para essa caixa separadora e nada sairia para o meio ambiente, ficando contido ali. Engenheira Carla, fazer só um pequeno intervalo, que nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, onde nós trabalhamos para a divulgação de crianças e adolescentes que estão perdidos, enfim, desapareceram das suas casas. Vocês estão vendo na tela a imagem de Cíntia da Silva Vieira, de 13 anos. Ela desapareceu dia 24 de abril no bairro Rubem Berta. Após uma discussão com seus pais, saiu de casa e não retornou mais. Qualquer informação que vocês possam ter, nosso ouvinte possa ter, por favor, ligue para o DECA, Delegacia Especializada da Criança e Adolescente, setor de desaparecidos. Telefone 0800 6426 400 ou 21 31 5731 ou 8464 6960. Se você souber de qualquer informação, por favor, nos diga. E retornamos agora com a engenheira Carla, especialista na área de acidentes ambientais, tanto transporte quanto dentro de empresa. Quais são os casos assim mais... Qual é a maior quantidade de erros humanos que você percebeu, sem dar nomes, obviamente, que ocasionaram acidentes, que podemos chamar um acidente idiota, um acidente que tinha tudo para não acontecer e fizeram tanta força que ele aconteceu? Geralmente são as ultrapassagens, né? Essas, às vezes o pessoal quer entregar a carga antes, está perto de feriado, eles querem voltar para casa porque estão longe. Geralmente o erro humano que acontece é por ultrapassagem.
Ou eles sempre comentam que alguém cortou a frente, eles tentaram, então sempre o erro é nesse âmbito. A gente não vê muito erro mecânico. Assim, de acontecer do equipamento, do caminhão quebrar, é bem mais difícil. Geralmente o que acontece é... Geralmente o acidente é a imprudência que não deu certo, Com certeza. Né? O nosso telespectador, que sintomas ele pode identificar de um provável futuro acidente e sair fora? O que ele deve perceber nessas situações onde poderá estar se construindo um risco? É um motorista em zigue-zague? É uma empresa que não tem um piso impermeável? Quais são as coisas que ele deve fugir? Bom, eu aconselho sempre que quando a gente olha para um tanque em más condições, por exemplo, que eu já vi muitas vezes na estrada, enferrujado, eu aconselho que alguém vá lá e denuncie, porque todo mundo tem filho, isso vai parar num rio, isso vai contaminar e vai ter prejuízos para a cidade. Então, assim, eu aconselho que isso assim, é visual. Na estrada também é visual. A gente sabe quando tem um motorista que não está agindo bem. A velocidade de transporte de carga perigosa é 80 km por hora. A gente vê transportador a 120. Então, e ainda mais aliado ao risco do produto químico, né, que pode ocasionar uma explosão. Então, eu aconselho que, em caso de imprudência, afaste-se. Sempre que o consumidor, nosso ouvinte, perceber um risco, ele avisa quem? Ele deve avisar o Corpo de Bombeiros, né, ou a FEPAM, no 99827840, que é o telefone de emergência. Mas como o pessoal não vai lembrar, pode avisar o Corpo de Bombeiros que existe um plano de contingência que vai acabar chegando na FEPAM. Se for na estrada, a Polícia Rodoviária também? Também pode ser avisada. Beleza. Esperamos ter contribuído para a segurança do nosso ouvinte. Agradecemos a engenheira Carla Santana, que está no nosso programa aqui, e volte sempre. Obrigada. Serás muito bem-vinda. Obrigada. Ficamos por aqui, retornamos num instante.